A presença hoje é de uma psicóloga que faz um trabalho de uma abordagem terapêutica ou comportamental que tem surpreendido muitas pessoas, essa abordagem, à medida que as conhecem, pela resolutividade, né, em resolver problemas e situações familiares, de relações familiares que remontam até a ancestralidade das famílias. Nós vamos conversar com uma pessoa que é especialista nessa abordagem, ela é psicóloga e pastora, Sabrina Médici Matias, com quem a gente passa a conversar agora. Sabrina, eu não sei se eu fui exatamente feliz na definição não, porque nós vamos falar de constelação familiar, que você tem expertise nisso. É uma abordagem terapêutica? É uma abordagem terapêutica. Eu acho que tudo aquilo que te ajuda a entender mais o ser humano e ajudá-lo a ir para uma cura, para um lugar de cura, para um lugar de equilíbrio, eu vejo como uma abordagem terapêutica. Ou seja, de certa maneira está relacionada com cura. Sim. E com autoconhecimento também, né? Sim, diagnóstico, muitas vezes que você não consegue, né, perceber, entender algo em você, que é o que as pessoas buscam na constelação. Eu estou enredada, eu estou presa em um momento, em uma área da minha vida que eu não consigo entender o porquê que eu quero sair, mas eu não consigo sair. Então, a constelação, ela te ajuda a ver o que te prende, o que te faz ficar ali, afinal de contas, se você não quer ficar ali. O que te enreda naquele lugar? E muitas vezes é o que a gente vai perceber que são esses comportamentos geracionais que vão sendo herdados e você, instintivamente, você herda e te prende ali naquele lugar. Então, nosso comportamento objetivo e presente, ele deriva das nossas relações familiares. Com certeza. Com certeza. O comportamento, ele é herdado, praticamente, no sentido de nós aprendemos a nos comportar a partir da observação. Então, a criança, ela nasce sem nada. Ela é uma folha em branco. Uma folha em branco, como diziam. O mestre, né? E o que acontece? A partir daquele momento que ela vai observando o mundo, ela vai entronizando tudo aquilo. Você percebe, falam muito que minha filha tem a mesma forma de eu falar, os mesmos trejeitos. Ela não parou e falou assim, eu quero aprender isso da minha mãe. Ela simplesmente absorveu isso. Meu filho tem totalmente os trejeitos do pai, porque se identificou com o pai e absorveu aquilo. Ele não se dá conta. É necessário alguém chegar para ela e falar, ou para mim, falar, nossa, a Noelle, ela faz exatamente assim, com a mão igual você. Eu não consigo ver, ela não consegue ver. Mas acontece aquilo ali. E na constelação a gente vai perceber esses comportamentos que estão te fazendo estar ali naquele lugar e você não consegue perceber. Porque simplesmente você absorveu. É bem interessante. Interiorizou inconscientemente, né? Com certeza. E nesse caso, como é o que exige? Um trabalho de conscientização da qualidade dessas relações, de como essas relações são processadas, do entorno familiar. Como é que se resolve isso? Primeira coisa, toda vez para você destruir o seu inimigo, vamos dizer assim, né, combater, vencer o seu inimigo, você precisa saber quem é seu inimigo. Ok. Né? Então, a constelação, ela vem nesse lugar, com esse papel de mostrar o que realmente está acontecendo. Como eu falei com você, é pegar as suas estruturas mentais, que são virtuais, e você não se dá conta, e trazer para o físico. Como que a gente traz isso para o físico? Com os bonecos. Eu faço uma constelação individual, faço ela também em grupo, mas a maioria das vezes estou fazendo agora individual. Então eu pego aquela estrutura mental e trago para cá. E, consequentemente, você consegue se identificar ali. Você identifica o papel de cada boneca ali. A constelação, você vai conversar comigo e você vai trazer um problema, uma situação que você não consegue entender, está presa ali na sua vida, está trazendo insatisfação para você. Então, a constelação, ela nunca vai trabalhar com vários temas ao mesmo tempo, é sempre com um. E ali você vai falar, eu quero ver, eu quero entender o que está me prendendo, o que está me aprisionando nisso aqui. E aí, eu vou pegar os bonecos e eu vou ter anotado tudo aquilo que eu acho que tem a ver com aquilo que está acontecendo com você. Episódios, pessoas, elementos. E você vai buscar esse boneco, você vai escolher um boneco sem saber o que aquele boneco significa. Aquele boneco pode ser você, pode ser seu marido, pode ser uma emoção, pode ser qualquer coisa. Então, você vai pegar aquele boneco simplesmente por uma impressão, vai posicionar aquele boneco na mesa. E às vezes eu vou trabalhar com 2, 3, 4, 10 elementos, 10 bonecos diferentes.
E você vai montar aquela estrutura, como você está agora, na sua vida, naquela área, você vai trazer para cá aquilo que você não consegue identificar, você traz simplesmente para aquilo, para o vive a cores, assim. Corporifica, você Sim, visualiza aquilo. É fantástico. Então, e não tem como você não ver aquilo, não tem como. Hoje mesmo eu estava fazendo uma constelação onde uma moça estava reclamando comigo, Sabrina, eu simplesmente, a minha vida inteira eu fui magra, sempre gostei de comer saudável, de ser saudável, sempre fiz academia, de uma hora para outra eu engordei. Aconteceu um episódio na vida dela e ela engordou 20 quilos em 2 meses. E ela fala, tem 5 anos eu não consigo emagrecer, apesar de eu comer certo, saudável, apesar de eu ir para academia. E eu não consigo me identificar, eu não consigo aceitar isso, mas eu não consigo emagrecer. Eu quero ver isso na constelação. O que me prende a isso? E o que a constelação mostrou? Simplesmente, aquela moça, ela era a única magra de uma família de gente obesa. Todos eram obesos, inclusive já tinha tia que tinha morrido por obesidade mórbida. Então, quando ela trouxe a magreza e ela, que eu trouxe esses 2 elementos, ela e a magreza, e a obesidade, ela olhava para a obesidade que vem em forma de um bebê e falava, isso é bom, isso é saudável, isso é afetivo. E ela olhava para o aspecto, para o elemento que representava a magreza e falava, isso é o mal, isso é o mal. Então, aquela menina, ela estava com um problema 100% de pertencimento. Imagina, toda uma família de obeso e ela magra, então ela se sentia excluída, ela era errada. E no momento, na vida dela, ligou-se um gatilho, o que ela fez? Ela engordou 20 quilos para se sentir pertencente àquela família. É bem complexo, tentei resumir assim ao máximo, Entendi. mas foi muito interessante. É o que eu vejo o tempo inteiro na constelação. É você herdar um comportamento, um aspecto da família, para você se sentir pertencente a essa família. A presença hoje é da terapeuta, psicóloga, pastora Sabrina Médici Matias. Voltamos já. Voltamos com a presença da pastora, psicóloga e terapeuta Sabrina Médici Matias. Sabrina, do que você falou dessa essa resolutividade que a abordagem da constelação familiar oferece, tem muito de conteúdos do inconsciente que afloram, então, Sim, e são percebidos. Sim. É porque, na verdade, o que eu falo assim, quando até o paciente vem, sem ser a constelação, o paciente para terapia, eu falo, eu não quero ouvir a sua história que você conta para você mesmo o tempo inteiro. Isso aí você já conta, você já se justifica o tempo inteiro, só que a sua vida não sai do lugar com essa história. Então, minha história é ir lá no inconsciente, meu papel é ir lá no inconsciente e entender o que está te prendendo lá, porque eu costumo falar, né? Isso aqui você sabe, isso aqui você não sabe. Isso aqui te prende, e isso aqui tampa o que está te prendendo. Então, a gente tem que, eu falo, enganar o seu consciente, vir aqui e pegar exatamente essa peça aqui que está prendendo tudo, que está agarrando tudo. Então, eu parto hoje, a psicologia mais moderna, ela vai lá, eu não vou, por isso que é muito mais rápido, ninguém tem tempo mais a perder, Eustáquio, de ficar lá anos e anos e anos no processo terapêutico. Então, a constelação, ela tem hoje um lugar muito privilegiado, porque é em 3 horas, 2 horas, você consegue ver algo que está te prendendo muito tempo, a vida inteira. Às vezes eu consulto o paciente, eu faço três encontros com ele, eu falo, vamos para a terapia, vamos para a constelação. E ali é como se eu tivesse andado 15 sessões com ele, eu tenho essa sensação. 15 sessões. E aí a gente volta para a terapia de novo. Então você agiliza um processo terapêutico muito, porque hoje a vida é rápida, tudo tem que ser muito rápido. E não dá para a gente ficar esperando meses para entender uma situação que você está vivendo, que você está vivenciando. O Bert Hellinger, o cara que trouxe, ele não inventou, ele não criou realmente, né? Que ele já trabalhou em cima de uma história anterior, mas ele incorporou muito de uma bagagem pessoal dele. Aliás, na verdade, daqui a uns anos, a gente vai falar o seguinte, qual é a linha que a Sabrina trabalha? Ela trabalha a linha dela, porque ela desenvolve a partir de percepções subjetivas, né? Na verdade, eu já faço isso. Já faz isso, já né? faço Você já isso. incorpora uma série de abordagens e ferramentas para tratar, né? A teologia, a psicologia, a constelação familiar, a hipnose. A dimensão espiritual entra?
Você acha que é subjetivo isso? Eu tento separar na hora da sessão da constelação, eu não misturo isso. Por quê? Porque nem sempre todo mundo aceita, né? Sim. Mas a dimensão espiritual, ela está em tudo. Negar a transcendência, Não né? tem como você negar essa transcendência. Todas as teorias, por exemplo, que eu trabalho, eu passo por essa peneira da palavra de Deus. Então, assim, eu consigo ver as 3 leis do amor mesmo de Bert Helling, do pertencimento, da hierarquia. Gente, aquilo é bíblico, é 100% bíblico. As relações, né, equilibradas, aquela relação onde o pai dá e o filho só recebe, aquilo é Deus, purinho. Né, onde a gente se coloca diante de Deus e a gente recebe, não tem nada o que dá para Deus. Então, é bíblico, então não tem como desassociar, mas eu não trago isso para assim, abertamente. Explicitamente não. Mas você traz isso como, digamos assim, como leis fundamentais dessa relação na verdade, grupal. Qual é o equipamento que eu vou usar na minha caixa, que eu vou deixar entrar na minha caixa de ferramenta. Vamos ver, qual é a minha ferramenta que vai fazer parte ali, vai passar pela peneira lá da palavra. Agora, existe traumas e experiências de carência que têm maior ou menor ressolutividade com essa abordagem? Ou seja, para que ela se mostra mais resolutiva? Onde se vê situações que você acha, pô, constelação resolve isso? Olha, Eustáquio, com a minha experiência hoje, eu falo que a constelação, ela está pronta para atuar em qualquer coisa que você hoje tenha problema na sua vida. A única coisa que acontece ali para ela não entrar com uma solução, com uma resolutividade, é você... A atitude do paciente. É você não se comprometer. Colocar num lugar de humildade, porque ela vai sempre trazer um olhar diferente para a situação. E a gente costuma ter um olhar de soberba para a situação. E esse é um dos grandes problemas, né? Eu me achar melhor do que o meu pai, eu teria uma outra atitude, eu agiria diferente, eu faria tudo diferente. E a constelação, ela mostra que você tem que sair desse lugar. Então, a pessoa que tem um problema muito sério de humildade, eu acho difícil a constelação ter um desempenho como tem numa pessoa que está aberta para se colocar nesse lugar de humildade. Eu acho que só aí que a constelação não funciona. Pois é, ela exige, digamos, um nível de compromisso da pessoa em acatar e se dispor àquela nova atitude que a constelação... Porque tem gente que não abre mão do lugar, vamos supor, tem gente que não abre mão do lugar de vitimismo, tem gente que não abre mão do lugar do herói da família, tem gente que não abre mão e aí não tem o que fazer com essas pessoas. O diagnóstico vem. Ela vê claramente aquilo, mas ela fala, não, eu não quero. Tem que pedir um perdão, ela vai ver aquilo ali. Não, eu não quero, eu não aceito. Um pai que abandona uma filha, um pai que molesta. Ah, mas aí você está falando que tem que perdoar, mas o perdão é para você, o perdão te liberta. Não é uma questão de libertar seu pai, te liberta. Claro. Então é interesse seu perdoar, é interesse seu correr atrás disso. Como o ressentimento, né? A raiva e outros sentimentos. É você que carrega isso. E a pessoa, quando ela não quer perdoar, ela meio que está naquele lugar de eu vou continuar mantendo aquela pessoa presa. Não, mas você que está presa. Aquilo ali. A pessoa às vezes está vivendo a vida dela, nem lembra de você. E o individualismo no extremo é um tipo de patologia, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso rapidamente, a população, né, inteira, né? A gente está aprendendo que tem que ser assim, o individualismo, né? A própria rede social é uma forma de você ficar ali fechado em você mesmo, não ter conexão com as pessoas. O que eu percebo na rede social é que nós somos muito avatares de nós mesmos. É verdade. Só queremos avatares, somos todos gentis, finos, nobres, elevados na rede social. E a gente tá vivendo no essa dia a dia, ilusão. na convivência, às vezes a gente não consegue. Quero agradecer muito, Sabrina, um prazer e alegria ter você aqui no nosso presença. Prazer foi meu, um privilégio estar aqui com você, uma pessoa que conhece, tem tanto conhecimento, poder estar aqui conversando com você é um privilégio para mim. Obrigada, Eustáquio, pelo convite. A presença hoje foi da pastora, psicóloga, terapeuta, enfim, Sabrina Médici Matias. Até já.